Bom, irmãos, vamos então dar sequência nos nossos estudos, ainda no capítulo 8. Hoje nós vamos finalizar aí o capítulo 8 do livro de Mateus. Então abra aí sua Bíblia em Mateus 8. Nós vamos estudar hoje dos versos 23 até o 34. São situações que acontecem aí nesse trecho, nesses dois trechos diferentes, mas que se completam, que fazem parte do ministério de Jesus, daquilo que Ele nos ensina, daquilo que Ele nos capacitou a fazer também nos nossos dias. E nós temos muito a aprender com Ele, amém? Obrigado, Marco. Vamos ler a princípio aí, dos versículos 23 até o 27, que é essa primeira parte, onde Jesus ele acalma a tempestade. O texto diz assim, então: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, dos três evangelhos, Mateus apresenta aqui o relato mais direto desse milagre aqui de Jesus. Jesus ele acalmou duas tempestades no Mar da Galileia, e essa aqui foi a primeira delas. O Mar da Galileia ele também era conhecido como o Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades. É um lago de água doce, que mede aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Então é bem grande, é um lago bem grande. E ele está localizado entre as montanhas de Golã, a leste, e as montanhas da Galileia, a oeste. Uma outra curiosidade sobre este grande lago, ou sobre este mar, é que ele fica a 224 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E as montanhas que cercavam o mar, esse grande lago, elas possuíam, nesse caso, grandes rachaduras ou cortes no meio delas, que pelo seu formato, ali dessas rachaduras, desses cortes, as rajadas de vento que passavam entre essas rachaduras, elas aumentavam a sua força. Então todo o vento que passava por ali, ele era amplificado, ele tomava uma proporção muito maior, e ele ia cair exatamente onde? Lá no lago, que era o que fazia com que as águas então começassem a se agitar, com grande fúria, como o texto diz aqui. E foi em uma dessas tempestades, em uma desses eventos da natureza, inesperado, que o barco que Jesus estava e os seus discípulos foi atingido, de forma severa. E aí nós já podemos destacar 4 verdades iniciais aqui, para a gente já começar a entender algo sobre essa pequena passagem. Primeiro é que as tempestades, irmãos, elas são inevitáveis. Talvez pudesse passar uma sensação de proteção ali, visto que o mar estava envolto a grandes montanhas, então parecia que nada poderia atacar, atingir aquele mar. Mas pelo contrário, as tempestades, irmãos, elas chegam para todos nós. Para ricos, pobres, homens, mulheres, doutores, analfabetos, crentes, descrentes, as tempestades chegam. A vida, ela traz esses momentos. Este mundo traz esses momentos. Nós não vivemos em uma redoma de vidro, protegidos ali de tudo que pode nos atingir. Nós não estamos aqui neste mundo como em uma colônia de férias. Então as tempestades virão, os problemas virão. E as tempestades, em segundo lugar, uma segunda verdade que nós podemos ver, elas são inesperadas. As tempestades, elas simplesmente aparecem. Elas não avisam que elas estão chegando. Elas nos pegam de surpresa e muitas vezes elas
ameaçam a nossa caminhada, a nossa vida. Da mesma forma como aqueles ventos gelados que passavam pelas rachaduras das montanhas batem ali na superfície do lago, gerando imediatamente uma tempestade de vento ali, as tempestades na nossa vida também surgem dessa forma. Para se ter uma ideia do tamanho dessa tempestade que atingiu eles, além de nós vermos ali o próprio texto dizer que as ondas passavam por si, cobriam o barco, né? Ultrapassavam o barco. Se você já viu alguma vez, irmãos, tem muitos vídeos hoje na internet, né, de grandes embarcações no meio de tempestades. É aterrorizante. É aterrorizante. Você do lado de cá, olhando na tela, você fica com medo. Agora você imagina você lá dentro. Não tem como julgar os discípulos aqui, irmãos, porque todos nós estaríamos tão amedrontados quanto eles, né? Mas a palavra usada para tempestade aqui, a palavra grega usada, ela é traduzida como um grande terremoto. Para você ter uma ideia do poder, da fúria dessa tempestade. E é assim que acontece nas nossas vidas. As crises, elas chegam sem nós esperarmos e elas conspiram contra nós. Só que mesmo que as crises, os problemas cheguem até nós, nos surpreendam, elas nunca surpreenderão a Jesus. Jamais. Deus sempre está atento e consciente de tudo o que acontece a nós. Em terceiro lugar, muitas tempestades não são administráveis por nós, no caso. Nós não temos capacidade de administrar. Os discípulos estavam ali tentando controlar o barco de alguma forma, no meio daquele caos, só que nada do que eles faziam resolvia. O barco estava sendo varrido pelas ondas, né? Eles perderam o controle totalmente. Da mesma forma, as tempestades na nossa vida podem ser maiores do que as nossas forças, podem ser maiores do que o nosso entendimento, do que a nossa inteligência, do que os nossos recursos. As situações, elas simplesmente chegam e acontecem, só que por maiores que elas sejam, elas ainda não conseguem amedrontar ou ameaçar o poder de Deus. E em quarto lugar, as tempestades, elas são pedagógicas. O que isso significa? Que elas nos ensinam. As tempestades, elas vêm para nos ensinar alguma coisa, para nos fortalecer, e não para nos destruir. É óbvio que muito vai de como nós interpretamos as tempestades também que surgem. Porque geralmente, nós nos colocamos no lugar de vítima, ou nós nos colocamos no lugar de acusador, de Senhor, por que eu? Mas de novo, mas parece que o Senhor não está comigo. E nós começamos a resmungar, a reclamar, a encontrar motivos, a procurar motivos, aliás. Só que se nós entendermos o que as tempestades causam, devem causar, nós aprenderemos no meio delas. Deus não desperdiça o sofrimento dos seus filhos, irmãos. Deus não vai permitir que nós soframos sem um propósito. Por isso que nós precisamos estar atentos para o dia de chorar, para o dia da tempestade, porque Deus vai nos ensinar ali. Foi o que Deus disse a Paulo, não foi? Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, no meio da tempestade, no deserto. Vamos pensar agora de forma um pouco mais individualizada sobre o que aconteceu nesse momento aqui. Primeiro sobre a tempestade. Jesus, ele é o primeiro a entrar no barco. O texto diz que Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. E isso já demonstra, irmãos, que não havia indícios de tempestade até então, porque nós precisamos nos lembrar que muitos dos discípulos que estavam com Jesus eram pescadores. Conheciam aquele lugar, conheciam as águas, eles eram conhecedores daquele ambiente, era o território deles, e ninguém sequer avisou Jesus sobre a possibilidade de uma tempestade. Então a viagem parecia ser muito segura. Só que subitamente, de repente, o mar se agita, o vento traz grande agitação às ondas, né? E o barco começa a ser jogado de um lado para o outro. E Jesus dormia nesse momento. Irmãos, mesmo quando Jesus está conosco, as tempestades virão.
Onde Jesus estava no momento da tempestade? Dentro do barco. Ele não estava fora, olhando de fora. Jesus estava ali, com eles, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Ele foi o primeiro a entrar no barco. Isso nos ensina que o fato de Jesus estar conosco, irmãos, não nos isenta das tempestades na caminhada. Se nem Ele mesmo se isentou das grandes dificuldades na vida dele, terrena, humana, nós também não. Jesus nunca nos prometeu a ausência de aflições, irmãos. Ele nos prometeu estar conosco, como Ele estava no barco. Ele estava ali. Uma outra questão que nós precisamos entender é que nas horas mais difíceis das nossas vidas, às vezes a gente tem a sensação de que Jesus está dormindo, como os discípulos tinham. Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Ele não, teoricamente, ele não estava vendo, né? Humanamente falando, ele não estava vendo o que estava acontecendo. E é isso que acontece nas nossas vidas muitas vezes, em que nós passamos por vários problemas, enfermidades, aflições, angústias, e parece que Jesus está dormindo. Parece que Jesus não está vendo o que está acontecendo, mas eu sou fiel a Deus. Jesus está na minha vida, Ele está no meu barco, Ele está na minha casa, mas parece que Ele não está muito ligado no que está acontecendo comigo. E aí depois, irmãos, vem o clamor dos discípulos. O vento era muito forte, eles não tinham o que fazer. Eles já tinham tentado de tudo e nada do que eles fizeram ali resolveu a situação. E aí eles clamam desesperados ali para que Jesus acordasse. Senhor, salva-nos, estamos morrendo. Eles falam, estamos perecendo. Lá em Marcos, lá o Evangelho de Marcos traz esse relato de forma mais intensa, né? Vai dizer assim, no capítulo 4, versículo 38. Mestre, o Senhor não se importa que estamos morrendo? É mais dramático aqui, né? A forma como Marcos registra. Mateus escreve aqui como um pedido, né? Senhor, nos salva porque nós estamos morrendo. Marcos, ele já demonstra aqui uma espécie de cobrança. O Senhor não se importa que nós estamos morrendo? E é interessante nós vermos, irmãos, que diante daquela situação, os discípulos, eles foram capazes de perturbar Jesus mais do que a tempestade. Porque enquanto a tempestade acontecia, ele estava dormindo. Ele só acordou quando os discípulos foram lá atormentar a vida dele. É o poder que o ser humano tem, irmãos. Não é um poder muito bom, mas aqueles homens conseguiram atormentar, tirar a paz de Jesus. Jesus cansado, irmãos, passou ali um tempão pregando o evangelho, indo para lá e para cá, expulsando o demônio, né, fugindo da perseguição já, querendo tirar um cochilo, e esse povo enchendo os pacová dele. Nesse momento, irmãos, nós vemos dois sentimentos muito claros, misturados aqui. Primeiro era a pequena fé daqueles discípulos que oraram pedindo que Jesus os salvasse. E segundo era o grande medo, que fez com que eles gritassem ali, nós estamos morrendo, nos ajude. Pequena fé e o grande medo. Mas mesmo diante dessa circunstância, irmãos, mesmo diante da pequena fé e do grande medo deles, tem três coisas muito interessantes na atitude dos discípulos. Primeiro é que eles reconhecem quem Jesus era. Se você prestar atenção, eles chamam Jesus de Senhor. Eles não tratam Jesus pelo nome. Eles sabiam que quem estava no barco era Senhor sobre a vida deles. E eles sabiam que estavam clamando para aquele que era o único capaz de resolver aquele problema. Se com todas as artimanhas que eles tinham, com todo o conhecimento de pesca, de barco, de mar que eles tinham, não tinham conseguido resolver, somente aquele que era Senhor poderia. Depois eles fazem um pedido claro a Jesus: nos salve. É o grito desesperado, irmãos, do pecador, quando entende que existe uma só possibilidade para ele ser salvo em sua vida, que é Cristo. Então ele olha para Jesus, diante do caos que está a sua vida, diante de tantas tempestades que ele vive, ele fala: Senhor, me salva, porque eu não consigo.
Eu não posso com as minhas próprias mãos. Em terceiro lugar, eles apresentam um motivo muito forte. Eles reconhecem o senhorio de Deus, de Jesus. Eles pedem que Jesus os salve, por quê? Porque eles estavam morrendo. É o lugar onde nós estamos antes de Jesus entrar no nosso barco, irmãos. É um lugar de morte, onde sem Ele, a única coisa que nos espera é o inferno, é o pecado, é a condenação eterna. Por isso que, da mesma forma como esses discípulos fizeram, nós também devemos buscar Jesus quando nós enfrentamos dificuldades. A própria Bíblia nos ensina isso, lá no Salmo 50, versículo 15, diz: clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei, e você me glorificará. Seguindo, irmãos, Jesus então, depois desse chamado, Jesus confronta agora esses discípulos, né? Em Marcos e em Lucas, o Evangelho conta que Jesus primeiro fez um milagre e depois falou com os discípulos, mas Mateus, ele já registra o contrário. Ele registra primeiro Jesus corrigindo os discípulos e depois fazendo o milagre, depois acalmando o vento. Pensando aqui na descrição de Mateus, que é o que nós estamos estudando no dia de hoje, Jesus falou primeiro com os discípulos, irmãos, não à toa. Porque da mesma forma que os discípulos foram capazes de atormentar Jesus mais do que a tempestade, Jesus sabia que era muito mais difícil lidar com os discípulos do que com a tempestade. Porque para a tempestade ele falava e tudo se resolvia. Para o vento, para o mar, para as ondas, uma simples palavra de Jesus fazia aquilo acabar. Mas o coração do homem, na grande maioria das vezes, é teimoso, resiste à voz do Senhor. Por isso que há essa correção antes do milagre. Isso nos ensina algo muito importante também, irmãos, é que às vezes a maior tempestade que nós enfrentamos nas nossas vidas não está ao nosso redor, está dentro de nós. A maior dificuldade que nós temos não é de superar os problemas ao nosso redor, mas é de crer que aquele que habita em nós é capaz de fazer. Nós temos o grande costume, né, de orarmos entregando os nossos problemas para Deus, e assim que a gente fala amém, a gente já pega de volta. A gente não consegue descansar. A gente ora, a gente entrega, a gente fala: Senhor, está nas suas mãos. Assim que a gente fala amém, meu Deus, o que eu vou fazer? Você acabou de entregar para Deus resolver. A dúvida e a falta de fé podem ser mais perigosas do que qualquer problema externo que vai nos atormentar. Mas Jesus tem poder para acalmar tanto o mar, tanto o vento, quanto o nosso coração aflito. Ele é poderoso para fazer isso, para transformar quem nós somos. Quando a nossa fé é pequena, o nosso medo cresce. É o que acontecia com esses discípulos. Mas a presença de Jesus, irmãos, ela não apenas acalma as tempestades externas, mas também traz paz para o nosso coração. Uma frase para ilustrar, né, isso que nós estamos falando, do grande pregador Charles Spurgeon, diz assim: se temos certeza de que possuímos alguma fé, então estamos errados em permitir qualquer medo. Fé e medo não combinam. Fé e medo não andam juntos, não caminham juntos. Uma coisa é você ser prudente, é nós sermos prudentes. Outra coisa é nós sermos medrosos. Não há espaço para o medo para aqueles que possuem fé no Senhor. E aí Jesus realiza um milagre, né, irmãos? E aí nós vemos que Jesus tem poder sobre tudo. Sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças e até sobre a morte, né? Ele pode todas as coisas, irmãos. Ele tem todo o poder em suas mãos. Até o vento, como o texto diz, quem é esse? Que até o vento e o mar o obedecem. Imagina
o estado de choque daqueles discípulos, irmãos, vendo Jesus acalmar até o mar, até a tempestade, porque eles estavam numa sequência ali de milagres, acompanhando tudo que Jesus estava fazendo, falando: esse homem não tem limite, gente. Ele já curou todo mundo, já fez um monte de coisa acontecer, cego e paralítico, até o mar obedece. Imagina que sensação maravilhosa para firmar a fé nos corações deles, né? Muitas vezes nós enfrentamos situações que parecem grandes demais para nós, mas nós precisamos nos lembrar que aquilo que nos assusta está totalmente sob o domínio soberano de Deus. Como nós cantamos aqui: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Ele sabe muito bem. Não existe nada que Deus não esteja vendo. Não existe lugar onde Deus não esteja. Não existe problema que Deus não entenda, não saiba como resolver, ou não saiba como usar para nos ensinar algo. Nós precisamos crer mais nisso, irmãos, para ter mais paz, para ter mais fé. Jesus não perde o controle das coisas. Mas e as guerras? Mas e as doenças? Mas e os problemas? Ele está no controle. E nada foge do controle das suas mãos. É só nós lermos o Apocalipse. Esse monte de tragédia, esse monte vai piorar, irmãos. Pode ficar sossegado que vai piorar. Mas isso não significa que está fugindo do controle da mão de Deus. Pelo contrário, significa que as Escrituras estão se cumprindo. Se Ele disse que teriam aflições, está se cumprindo. O problema é que nós queremos que se cumpram apenas as promessas boas de Deus para as nossas vidas. Mas quando Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, isso também é uma promessa, tá? Ele não falou: talvez vocês vão passar por uns perrengues aí. Não, Ele falou: no mundo vocês terão aflição. Mas qual que é a esperança? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não se apavorem, porque eu já venci essas coisas, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E depois desse grande milagre, vem a admiração dos discípulos, né, como nós estamos falando. Aqueles discípulos que estavam em um outro momento com medo, prestes a morrer, agora se perguntam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E a resposta, irmãos, é que este é Jesus, aquele que junto com o Pai e com o Espírito planejou desde a eternidade a nossa salvação de maneira perfeita, de maneira vitoriosa. Ele é o Criador que fez todas as coisas, sem Ele nada teria sido feito. Ele é aquele que foi anunciado pelos patriarcas, pelos profetas. Ele é o Cordeiro da Páscoa, Ele é o símbolo da nossa libertação. Ele foi representado pelo tabernáculo, pela Arca da Aliança, pelos sacrifícios, pelas festas, pelo sábado. Tudo era um reflexo dele. Ele estava ali naquele momento, na frente deles, sendo o próprio cumprimento das Escrituras, de tudo que eles estavam esperando. Ele é aquele que no momento certo nasceu de uma virgem, viveu sob a lei como o nosso Redentor, se tornou o nosso Redentor. É o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Ele é aquele que governa sobre o céu, sobre a terra, e em breve voltará com glória para reinar com a sua igreja. É esse que está no nosso barco, o grande Deus e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. É Ele que está no nosso barco, é Ele que está na nossa casa. Amém? Dando sequência, versículo 28 até o 34. Diz assim: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles foram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles eram tão furiosos, né? E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo?
Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Esse acontecimento também está registrado nos 3 evangelhos, né? Mateus faz um relato mais curto, já Marcos dá um pouco mais de detalhes. Mateus, ele menciona 2 endemoniados, enquanto Marcos e Lucas falam de apenas um. O que não significa que isso seja uma contradição, irmãos, porque, como nós sabemos, os evangelhos, eles são registrados sob o olhar de um deles, de um dos evangelistas, né? Para Mateus, ele dá destaque em 2 que aos seus olhos o impressionaram mais, talvez. Marcos e Lucas talvez focaram apenas em um, certo? E aí, irmãos, Marcos, ele também é o único que conta o que aconteceu com esse homem, ou esses homens, no caso de Marcos, um homem só, que foi liberto, né? E como Jesus depois o enviou para anunciar as boas notícias, né? Para o seu próprio povo ali. Só que Mateus, ele já traz um detalhe diferente e importante. Os sepulcros onde esses homens viviam ficavam num caminho, e eles eram tão agressivos, esses homens, que ninguém conseguia passar por ali. Eles eram como animais no meio do caminho, ninguém podia passar perto. Imagine, irmãos, a situação desses homens. Imagine só. E aí já revela algumas coisas para nós. Primeiro vai falar sobre o poder devastador dos demônios. Jesus chega ali naquela região, no lado oriental ali do Mar da Galileia, né, uma área habitada por gentios, no caso. E ele havia acabado de enfrentar uma grande tempestade no mar, já desembarca e encontra com outra tempestade, a fúria dos demônios. E diante desse fato, irmãos, tem algumas coisas que nós percebemos, 2 coisas especificamente, sobre a obra de Satanás na vida das pessoas. Primeiro é que os demônios, eles desumanizam as pessoas. Esses homens, eles estavam isolados, afastados das suas famílias, da sociedade. Eles estavam vivendo entre os túmulos, entre os sepulcros, sem qualquer contato com a vida normal. Isso mostra como a ação do diabo leva as pessoas a um estado de total miséria, de total solidão. A única intenção de Satanás em ter alguém é destruir essa pessoa. E os demônios, eles também brutalizam as pessoas, né? Como nós falamos, eles ficavam em um caminho em que ninguém conseguia passar. Por causa da violência, do ódio que eles apresentavam, eles se tornaram ali uma ameaça constante a todos que passavam por ali. Eles causavam medo, perturbação. Quem aqui já viu uma pessoa endemoniada sabe o quanto isso não é legal de ver. O pastor José já está até calejado, né? Mas não é uma visão, uma imagem legal, bacana de se ver, né? E você imagina esses homens largados, vivendo entre os túmulos. Eles não caíram endemoniados numa igreja bonita, em uma ocasião específica. Não, aparentemente, o que nós entendemos é que eles viviam 24 horas possuídos por esses demônios, trazendo medo às pessoas. Mas quem se amedronta quando Jesus chega são eles. É engraçado, irmãos, que o texto mostra que Jesus sequer falou com eles. Eles mesmos já foram falando, eles mesmos já foram pedindo para sair, eles mesmos já foram dando ideia para tirar eles dali. Jesus só falou: pois vá.
Não tem alarde com Jesus, irmãos. O diabo pode gritar, pode pular, pode estribuchar. Jesus fala, eles obedecem. É o que eu sempre digo, Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Só até onde Deus permite. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Eles sabiam, irmãos, quem Jesus era. Eles temiam o poder de Jesus. E Jesus tratava os demônios também como seres reais, diferentes da personalidade humana. Para quê? Para mostrar, para nos ensinar que a ação demoníaca é algo real e separado da identidade de uma pessoa que é afetada por essa ação. Mais duas verdades nós podemos ver aqui. Primeiro é que Jesus é o libertador dos homens e é aquele que atormenta os demônios. Os demônios que espalhavam tanto medo ali para as pessoas, por onde eles passavam, naquele caminho, agora eles estavam tomados desse medo. O mesmo pavor que eles causavam, eles estavam sentindo agora na presença de Jesus. E é interessante nós vermos que nesse momento, irmãos, o diabo já sabe exatamente qual é o seu fim. Quando os demônios questionam Jesus aqui, sobre ele estar atormentando eles antes do tempo, ele está se referindo ao juízo final. Ele está se referindo ao que vai acontecer com ele naquele grande dia, quando ele será lançado no lago de fogo, para queimar eternamente. Tipo, a gente já sabe o que vai acontecer com a gente. Por que você está aqui? Você veio atormentar a gente antes da hora? Eles sabiam que eles estavam debaixo da autoridade de Jesus, conscientes de que eles seriam julgados e condenados. Um outro ponto importante sobre essa situação, esse momento. Jesus é reconhecido pelos demônios como o Filho de Deus. Irmãos, a fé dos demônios é maior do que a de muitos de nós, que dizemos ser crentes em Jesus, que dizemos ter fé em quem Jesus é. Eles sabem quem Jesus é. Eles creem na autoridade de Jesus e tremem diante dele. Enquanto muitos cristãos, principalmente os mais liberais, questionam as verdades bíblicas e não vivem essas verdades, os próprios demônios não têm dúvida sobre quem Deus é e sobre o juízo que os aguarda. Isso precisa nos fazer refletir, irmãos. Como nós temos tratado a presença de Jesus. Como nós temos nos comportado, qual é o nosso nível de reverência diante de Deus. Não é uma simples tradição, não é um simples comportamento, mas é um entendimento de que eu estou diante do Rei dos Reis, aquele que faz os demônios tremerem. E aí os demônios, eles fazem um pedido desesperado para Jesus, né? E mais duas coisas chamam a nossa atenção aqui. Primeiro, já é o fato deles fazerem esse pedido. Eles, sabendo já que seriam expulsos dali, eles imploram para não serem atormentados antes do tempo, para não serem extinguidos, né? Vamos dizer assim. E aí eles pedem para entrar numa grande manada de porcos que estavam ali. Como aquela região ali era uma região de gentios, era comum a criação e o comércio dos porcos, né? E aí os espíritos malignos, eles queriam permanecer naquele lugar. Essa era a ideia, continuando ali a sua obra de destruição. Mas mais interessante do que o pedido dos demônios é a autorização de Jesus. Ele permite. Jesus permitiu que os demônios saíssem ali e fossem para aqueles porcos. Assim que isso aconteceu, os porcos, eles perdem o controle, eles enlouquecem, né? Correm descontroladamente em direção ao penhasco, ao despenhadeiro, e morrem afogados no mar. De acordo com Marcos capítulo 5, no versículo 9, aqueles homens estavam possuídos por uma legião de demônios, né? E esse termo legião, irmãos, ele é citado por Marcos, fazendo referência a um grupo militar, a uma unidade militar do exército romano. No contexto histórico aí, uma legião romana
podia ter cerca de 6.000 soldados. Embora o número exato pudesse variar, essa era uma média. Quando se falava de uma legião de soldados romanos, estima-se que fossem por volta de 6.000 soldados. E aí no versículo 13 de Marcos 5 ainda, ele vai dizer que a manada de porcos ali tinha entre 2.000 porcos mais ou menos. Mas a grande questão aqui é, por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Qual o sentido disso? Será que o diabo também tem algum tipo de benefício diante de Deus? Irmãos, Deus tem um propósito para tudo. Deus, sabe aquele ditado que fala, fulano não dá ponto sem nó, não. Deus também não. Deus também não dá. Ele faz tudo com o seu plano, o seu propósito, tudo já traçado. Por que ele permite? Primeiro, para mostrar que os demônios são reais. Jesus estava se apresentando ali. As pessoas estavam conhecendo a ele ainda. Então, os demônios, ele queria mostrar que aqueles demônios não eram apenas mitos ou uns símbolos do mal, mas seres espirituais malignos. Imagina só, irmãos, que imagem horrorosa ver esses porcos sendo tomados por demônios, pulando de despenhadeira abaixo, morrendo, mais de 2.000 porcos morrendo afogados. É uma imagem, pesada, que traz pavor para quem está vendo. A gente ficaria atônito se a gente estivesse vendo isso acontecer. Então, em primeiro lugar, é para isso, para mostrar que são reais. Em segundo lugar, é para revelar o poder destrutivo dos demônios. Visto que quando os demônios saíram dos homens e se alojaram naqueles porcos, o que aconteceu com os porcos? Morreram. É isso que Satanás faz. Esse é o intuito de Satanás ao tomar a vida de uma pessoa. É destruir a vida dela. Uma outra questão dessa permissão de Jesus é que ele queria expor os valores distorcidos das pessoas também. Por quê? Ficou claro aqui no texto, diante da atitude daquelas pessoas que viram aquilo acontecer, que eles se importavam mais com a perda dos porcos do que com a libertação daqueles homens. E por último, Jesus também queria deixar claro que ele tinha autoridade. Ele não precisou fazer muito, irmãos. Ele chegou, o diabo já foi pedindo desculpa, praticamente pedindo desculpa, né? Praticamente pedindo desculpa. Não, pelo amor de você mesmo. Me desculpa aí, eu estou indo já, me joga ali que eu já estou indo. Não quero nem saber. Jesus fala, pois vá. Uma palavra de Jesus foi suficiente. Autoridade, poder de Jesus. Mais uma vez ele está fazendo um milagre grandioso acontecer. E as pessoas puderam ter mais um pedacinho de quem Jesus era. Só que Jesus foi rejeitado ali. Mesmo assim, mesmo fazendo esse milagre. Mateus ele não menciona o que aconteceu com esses dois homens, depois de serem libertos. Ele não registra se eles pediram para seguir Jesus também, nem se Jesus enviou eles ali para testemunhar. Marcos depois vai falar um pouco sobre isso, mas Mateus não fala nada disso. O destaque de Mateus aqui é sobre a reação daqueles que cuidavam dos porcos. Logo que acontece, fala que aqueles que cuidavam dos porcos já saíram correndo para contar. Mas o que eles saíram correndo para contar? Foi do grande milagre? Eles saíram para contar maravilhados sobre aquilo que Jesus fez? Não. Diante daquilo que o texto continua dizendo, mostrando que a cidade inteira foi até Jesus para implorar que Jesus fosse embora, o relato que eles levaram ali não era de surpresa ou de estarem felizes com aquilo que aconteceu. Não, eles estavam bravos porque perderam um objeto de negócio, um bem material. E a presença de Jesus ali para aquela cidade então representava algo ruim para eles. Diante disso, eles não foram até Jesus. Quando a cidade toda vem, eles não vão até Jesus para adorar a Jesus, para celebrar o milagre da libertação. Não, eles foram para pedir que Jesus fosse embora dali.
E isso também nos ensina algumas lições, irmãos. Primeiro é que existe um perigo muito grande nós estarmos valorizando mais os porcos do que os homens, mais os bens que nós temos do que as pessoas. Os gadarenos, eles não se alegraram com a libertação daqueles homens. Eles ficaram tristes pela perda dos porcos. Dane-se esses homens aí. Quero nem saber deles, não. Eles já estavam lá, vivendo no meio dos túmulos lá, que morra. Agora vai matar meus porcos? E agora? E meu negócio? E meu dinheiro? E ao longo dos séculos, irmãos, o mundo tem rejeitado Jesus, rejeitado a vida, preferindo os porcos, preferindo os valores materiais e passageiros que esse mundo tem a oferecer, em vez de se alegrar com a verdadeira liberdade que Cristo oferece. Uma outra questão é que existe um perigo muito grande de rejeitar o único que pode dar esperança a nós, diante disso. Os gadarenos, eles não pediram que Jesus ficasse com eles, pelo contrário, eles pediram que Jesus se retirasse dali. Eles perderam a grande e talvez única oportunidade que eles teriam de serem tocados pela graça de Deus, de serem salvos, de alcançarem a salvação oferecida por Jesus. Jesus estava ali diante deles, curando as piores doenças, mas mesmo assim foi rejeitado. O pedido deles, apesar de ser um pedido nada inteligente, foi atendido. Jesus se retirou. Jesus foi embora. E aí eu gostaria de fazer algumas aplicações agora. Primeira, baseado na nossa primeira parte que nós vimos, nós precisamos entender e descansar no fato de que Jesus também está presente na tempestade. A tempestade pode estar forte, quase virando o nosso barco, mas Jesus está presente. Quando os discípulos estavam com medo ali, prestes a serem vencidos ali pela tempestade, Jesus repreende eles. Por que vocês estão com medo? A fé de vocês é tão pequena assim? A tempestade que parecia ser uma força incontrolável, impossível de lidar, foi reduzida a nada diante do poder de Jesus. Com uma simples palavra ele resolveu. E isso nos ensina, irmãos, que independentemente das tempestades que nós enfrentamos na nossa vida, a presença de Jesus é suficiente para trazer paz aos nossos corações. Nós não precisamos, irmãos, do que esse mundo tem a nos oferecer para ter paz. Não a paz verdadeira. A paz que vem de Deus não reside nas coisas deste mundo. A paz que vem de Deus está nele. Está na pessoa e na obra que Ele fez por nós. Quando nós confiamos plenamente nessa autoridade, nessa soberania de Deus, nós podemos então enfrentar qualquer desafio com a certeza de que Ele tem o controle de todas as coisas. Não é fácil, irmãos. Seria hipocrisia da nossa parte falar, não, mas é tão fácil, é tão tranquilo. Como que você não consegue ter fé? Como que você não consegue crer? Não. É difícil, é difícil. Aqueles discípulos ali, por mais que estivessem com Jesus, perto dele, podendo tocar ele, tiveram medo. Nós também teremos. Mas esse medo não pode ser maior que a nossa fé. Quando esse medo chegar, esse medo precisa servir como um combustível para nos levar para perto de Deus. E agora, minha vida está assim, minha vida está assado, está tudo dando errado, o que eu vou fazer? Eu vou para Deus. Eu vou me prostrar diante dos pés dele. Eu vou clamar para que ele perceba a aflição do meu barco, da minha casa, a tempestade que está sobre mim. Porque eu sei que ele é poderoso para que com uma palavra resolva a situação. E se eu tiver que passar por essa tempestade até chegar do outro lado, ele vai me ensinar muita coisa no meio do caminho. Nós precisamos refletir sobre a nossa fé. Muitas vezes quando os problemas surgem, nós ficamos com tanto medo, nós ficamos tão ansiosos, que nós duvidamos da presença de Deus. Nós nos esquecemos da presença de Deus.
Só que assim como os discípulos, irmãos, nós precisamos nos lembrar que Jesus está no barco. Ele é Senhor sobre qualquer coisa, sobre qualquer situação. Então o ensino aqui é muito claro. A confiança em Jesus, mesmo em meio à adversidade, deve ser firmada em quem Ele é, na sua autoridade, na sua soberania. Entende isso, irmãos? Não é pelo que nós somos capazes de ver e enxergar, é pelo que Ele é. Se eu sei que Ele é quem Ele é, Deus, soberano sobre todas as coisas, que não perde o controle das situações, é nisso que eu vou basear a minha esperança. Não é se eu estou vendo que é possível ou não, é nele, porque para Ele o impossível não existe. E aí nós devemos aprender a descansar em Deus, sabendo que Ele é capaz de acalmar as tempestades que surgem no nosso caminho. É importante nós nos lembrarmos que as dificuldades que nós enfrentamos não são maiores que a autoridade de Cristo. Nunca serão. Nunca serão. E por conta disso nós precisamos permanecer firmes na fé, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Em segundo lugar, nós cremos nesse Jesus aqui que nós estamos falando, que tem um poder libertador. Um poder que nos liberta. Quando Jesus se encontra com aqueles homens endemoniados, Ele liberta as suas vidas, restaura as suas vidas para que eles pudessem viver normalmente. E essa autoridade de Jesus, que continua sendo a mesma, como nós bem cremos, é um lembrete de que não importa quão profundo seja o cativeiro que nós estamos, quão grandes são os nossos pecados, os nossos vícios, Cristo tem poder de nos libertar e de nos restaurar. Não que Ele vai permitir que a gente continue da mesma forma porque nos ama. Não. Ele vai nos libertar, assim como Ele fez com aqueles endemoniados. Ele não chegou ali, tadinhos, né? Olha lá, vem cá, vou te dar um abraço, tá tudo bem, pode continuar aí, viu? Eu te amo assim mesmo. Não. Ele libertou aquelas vidas. E é isso que Ele faz. Entenda, irmãos. Isso é muito importante a gente também se lembrar, para a gente entender onde Jesus está. Qual que é o lugar de Deus. Às vezes a gente faz da batalha espiritual, como nós costumamos dizer, um filme de ação, onde Jesus é o mocinho e o diabo é o mal. E aí eles estão brigando, tipo um filme da Marvel, sabe? Tá todo mundo lutando, guerreando, e no final Jesus, que é o bonzinho, vai vencer. Irmãos, Jesus não está medindo força com o diabo não, irmãos. Até porque não tem o que medir. É o que nós vimos aqui. Jesus vem e simplesmente derrota Satanás. Não tem a menor possibilidade do diabo oferecer problemas para Deus. O diabo não é um problema para Deus, irmãos. Nunca vai ser. É para nós porque nós somos homens de pequena fé. Para Deus, jamais. Por isso que Ele não veio só para nos ensinar boas lições ou nos consolar no meio das dificuldades. Ele veio para nos libertar de toda a opressão que nos aprisiona, porque Ele é poderoso para fazer isso, porque Ele não está disputando a nossa vida com o diabo para ver quem ganha. Não, irmãos, Deus não faz isso não. Ele pode, Ele faz. E aí nós somos chamados a refletir sobre o que ainda em nossa vida precisa de libertação. Nós não necessariamente temos que olhar como os endemoniados aqui do exemplo, né, da história bíblica, mas nós precisamos entender quais áreas das nossas vidas ainda são um cativeiro, ainda estão aprisionadas pelas correntes de Satanás. O poder de Jesus, irmãos, é maior do que qualquer vício, do que qualquer temor, do que qualquer pecado que nós estamos enfrentando. Quando nós buscamos a Ele com fé, nós podemos ser libertos de tudo que nos mantém aprisionados, de tudo que nos acorrenta, tudo que nos afasta de Jesus. Jesus
é a chave para abrir as algemas que estão nos aprisionando. E é o agir dele em nossas vidas, irmãos, que vai nos restaurar, vai restaurar a nossa dignidade, vai nos trazer liberdade. Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E por último, nós temos duas escolhas: reconhecer ou rejeitar o poder de Jesus. Deus pode forçar alguém a fazer a sua vontade, irmãos? Pode. Ele fez isso com Jonas? Ou não? Jonas tentou desobedecer, aconteceu o que com ele? Se isso não for forçar, irmãos, eu não sei o que é. Jonas não tinha escolha, ele tinha que ir. Se ele não for, o bicho ia pegar pro lado dele. Ele tinha que ir, ele não tinha outra coisa para fazer. Ele tentou fugir, mas Deus puniu ele e trouxe ele de volta. Ele fez isso com Saulo, perseguidor dos cristãos. Cegou Saulo, ficou cego, não tinha o que fazer, para que ele pudesse ouvir a mensagem que o libertaria, o transformaria, e assim pudesse obedecer à vontade de Deus. Saulo não teve escolha, não. Ele simplesmente tocou e fez acontecer. Ele fez isso com Faraó, endurecendo o coração dele, por exemplo, para que ele fizesse a vontade de Deus. Não teve livre-arbítrio ali, irmãos, ele chegou e fez. Deus pode tudo quanto Ele quer. Ele pode. Não quer dizer que Ele sempre vai fazer dessa forma, porque nós temos outros exemplos também de pessoas que responderam por si mesmas. E nesse contexto aqui, é um exemplo disso. Aquela cidade toda rejeitou a presença do Messias. E aí Jesus não invadiu. Jesus não contrariou esse desejo deles, essa vontade. Ele respeitou a escolha daquelas pessoas e demonstrou que, apesar desse seu grande poder, o coração humano ainda pode sim agir por si mesmo e rejeitar a obra de Deus, se assim for a vontade dele. Ainda assim está debaixo da soberania de Deus, irmãos, porque Ele está permitindo. Porque se Ele quiser, Ele faz. Não existem impossíveis para Deus. E aí isso nos desafia, irmãos, a refletir que às vezes nós podemos estar sendo como esses gadarenos, desconfortáveis com algumas mudanças que Deus exige de nós, nós sabemos que para nós abandonarmos algumas coisas, isso vai gerar um certo desconforto na nossa rotina, naquilo que nós estamos acostumados, e aí nós simplesmente dispensamos a presença de Jesus nas nossas vidas, numa determinada área dela. Só que Ele nos chama, irmãos, para uma transformação radical, assim como Ele fez com aqueles endemoniados, que estavam ali aprisionados, vivendo daquela forma, e foram livres, libertos, para viver suas vidas na normalidade. E só que isso exige de nós um posicionamento legítimo diante de Deus, verdadeiro. A intervenção de Jesus nas nossas vidas, com certeza vai trazer desconforto, porque geralmente o nosso coração quer algo diferente daquilo que Deus tem para nos oferecer, porque Ele é enganoso. A nossa carne deseja outras coisas. Só que na maioria das vezes nós precisamos identificar isso, para não permitir que o nosso padrão de vida, o nosso comportamento afaste Jesus das nossas vidas. O convite dele, irmãos, é para que nós o recebamos, para que nós permitamos que Ele nos mude, nos transforme, nos faça semelhantes a Ele. E a resposta certa para esse convite é sempre de receber a obra de Jesus em nossas vidas, permitindo que Ele tenha liberdade para operar, sendo participantes disso. Ele não vem, irmãos, para nos deixar como nós estamos, mas para nos levar para uma nova vida, que reflete a sua glória, reflete o seu poder. Então, como cristãos, nós somos chamados a confiar na autoridade de Jesus, em todas as circunstâncias, independente de quais sejam, independente das tempestades. Nós somos chamados a buscar a libertação que Ele traz, e nós somos chamados a responder o seu chamado de maneira fiel, em obediência. O poder que Jesus tem, irmãos, é a chave para a nossa transformação. Nós não conseguimos ser transformados por nós mesmos.
pelo nosso poder, pela nossa força, pelo nosso empenho, nós não conseguimos. Nós precisamos de um poder sobrenatural para fazer isso mesmo. É o poder de Jesus que age em nós com força, com ousadia, e nos traz confiança, nos traz a esperança de saber que Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos. Que nós possamos sempre reconhecer isso, reconhecer a autoridade de Jesus e deixar que Ele transforme as nossas vidas, para que assim nós possamos refletir lá fora a sua bondade e o seu poder. Amém?